Uma vez estabelecido o sacerdócio, encontramos o discernimento das coisas santas das profanas, o julgamento das impurezas e o que devia ser feito para a purificação das pessoas impuras. Não é senão na proximidade de Deus e estando separado para Ele que se pode ter esse discernimento. Tal é o serviço e o dever constante dos sacerdotes. No que concerne aos alimentos, temos em primeiro lugar o que é permitido comer. O princípio geral parece ser que é permitido comer de tudo o que é puro, isto é, perfeitamente de harmonia com o seu elemento, segundo a ordem divina, representada aqui sem dúvida em figura, como os peixes que têm escamas. Em segundo lugar, o que reúne uma digestão completa na ausência dessa energia de vontade que não se deixa deter por nada. A reunião das duas condições eram necessárias. A grosseria que engole com precipitação as coisas tal qual se apresentam, ou a falta de firmeza tranquila, tornavam-nas impuras. Para o que houvesse pureza, era preciso que se tratasse de ruminantes e que, ao mesmo tempo, tivesse o pé fendido. Entre as aves, as carnívoras, as aves noturnas e as que não se domesticam, que são domésticas, que não são domesticáveis, eram proibidas. E a mesma coisa para o ser vivo que se arrasta sobre a terra. Estas proibições levavam o israelita a discernir, ao tomar os seus alimentos, entre o que era puro e o que era impuro, para não se alimentar senão do que era puro, porque o eterno Deus era o seu Deus. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. O capítulo 12 apresenta-nos o juízo de Deus abatendo-se sobre o que, sem a queda do homem, teria sido alegria e bênção. O nascimento de um homem ligado, a partir dali, ao pecado, torna a mãe impura. O nascimento de uma mulher torna-a ainda mais impura, porque a mulher foi seduzida e transgrediu. Vamos depois desenvolver um pouquinho mais sobre este assunto. O caso da lepra exige um pouco mais de atenção e afetava as pessoas, as roupas e as casas. A lepra é o pecado atuando na carne. O homem espiritual, o sacerdote, discerne o que isso é. Se a carne viva se expõe, o homem é impuro. A força da carne atua. Se o homem se apresenta todo branco, isso já não é senão o efeito do pecado inteiramente confessado e que cessou de atuar. O homem está limpo. Se o mal está ainda na carne, a lepra estende-se. Importa, antes de tudo, confessar o pecado e confessá-lo com o pleno discernimento espiritual e sob o julgamento de Deus, que tem posto à descoberta o que atuava na natureza do homem. O homem submete-se como julgado e descoberto. Não toma parte na Assembleia de Deus, embora, num certo sentido, faça parte dela. É posto fora do acampamento. A lepra, figura do pecado, no capítulo 13, manifesta-se nas nossas circunstâncias, no que se prende à nossa posição, assim como ao nosso comportamento pessoal. Se aparecia nas vestes de um israelita uma nódoa que se supunha ser leprosa, punha-se o homem à parte durante 7 dias. No 7º dia, se a nódoa tinha alastrado, queimava-se a roupa maculada, se não, lavava-se. Se depois de lavada a nódoa tinha desaparecido, deixando apenas o sítio local desbotado,
cortava-se o pedaço desbotado. Se a nódoa se não tinha apagado ou, pelo contrário, se tinha estendida ou estendido sobre o resto da roupa, queimava-se todo o vestuário. Se nos tivermos maculado devido às circunstâncias em que nos encontramos, mas se a impureza não está no nosso próprio estado geral, temos necessidade de nos lavarmos e de permanecermos lá onde nos encontramos. Se uma parte da nossa vida é essencialmente má, de sorte que ali se encontra um princípio de impureza que deixa marcas após o emprego da palavra pelo Espírito, a palavra de Deus pelo Espírito, para a purificar, estando tudo parado nos seus efeitos sobre o conjunto da vida, é preciso abandonar toda essa parte da vida exterior. Se apesar dos nossos esforços espirituais o mau efeito da nossa posição continua ainda ou se apodera mais ainda da nossa vida, de sorte que não possamos ali andar com Deus, é absolutamente indispensável deixar inteiramente essa posição, custe o que custar. Mas se a lavagem tem sido eficaz e o mal cessa de se estender, não estando ainda maculado todo o estado geral, basta então abandonar a coisa particular que nos tinha maculado. Quanto à purificação, que encontramos no capítulo 14, o leproso é considerado, primeiramente, fora do acampamento, não fazendo parte dele. Se a ação do seu mal era detido dentro dele, estava curado, mas não estava ainda purificado. Esse tipo supõe, pois, que a carne, em lugar de agir e de caracterizar o estado do homem, é julgada e detida na sua atividade. O que deve ser restabelecido é o gozo de uma relação reconhecida com Deus. A primeira parte da purificação refere-se, pois, à introdução do purificado no gozo de uma relação conhecida com Deus. É relativa à posição fora do acampamento e compreende as duas aves que representam Cristo morto e ressuscitado. Estando Cristo morto e depois ressuscitado, o homem, aspergido com o sangue, está em condições, pelo que concerne às suas relações com Deus e aos direitos do Senhor, de entrar no acampamento do seu povo. Toma então parte na eficácia dos meios de que se pode usar no acampamento, no que se encontra dentro, a fim de se apresentar como aceito perante o tabernáculo de Deus. Era preciso tomar duas aves, era preciso que uma delas fosse morta por alguém, por ordem do sacerdote, porque, embora o sumo sacerdote representasse Israel no grande dia das propiciações, o ofício próprio do sacerdote só começava no momento em que era preciso oferecer o sangue ou fazer com ele a aspersão. No entanto, as duas aves são identificadas uma com a outra, de sorte que já não se ouve falar da que fora degolado, ou degolada, melhor dizendo, embora na obra da purificação a eficácia do sangue seja tudo. A segunda ave era molhada no sangue da primeira. Cristo morto já não se encontra, mas, uma vez ressuscitado, faz a aspersão do seu sangue, como sacerdote, sobre o pecador impuro. O vaso de barro, cheio de água viva, representa-nos a ação do Espírito Santo, segundo a eficácia toda poderosa da qual a obra da morte de Jesus foi cumprida no Cristo homem. É dito, pelo Espírito eterno, ele, Jesus, se ofereceu sem mácula a Deus. Também é dito, Deus trouxe de entre os mortos o grande pastor das ovelhas, em virtude do sangue da eterna aliança. Esses versículos estão no livro de Hebreus. O pecador estava sobre a eficácia da obra de Cristo, pensando na purificação do leproso. Em figura. Agora, antes que pudesse oferecer a si mesmo
havia uma obra a realizar sobre ele, a aplicação da purificação. Aquele que devia ser limpo lavava-se. É a purificação pela água que se encontra sempre, do mesmo modo que pelo sangue, e que se efetua em virtude da morte de Cristo, considerada como a sua obra suprema por nós, porque a água sai do seu lado traspassado. Por outro lado, o leproso lavava suas vestes e reparava todo e raspava todo o seu cabelo e pelo do corpo, isto é, desembaraçava-se de tudo aquilo a que a sua natureza pudesse ter-se agarrado ou que tivesse sido susceptível de ser maculada por ela. Feito isso, entrava no acampamento. Começava então a obra que tinha por objeto pô-lo em comunhão com Deus, na sua consciência. Quando se tratava de consagrar aqueles que eram já reconhecidos quanto as suas pessoas eram primeiramente lavados. Era o caso dos sacerdotes. Depois, o sacrifício de Cristo apresentado sobre todos esses aspectos era a medida da relação deles com Deus em todos os aspectos que esta relação comporta, enquanto, pelo efeito da sua eficácia interior sobre a alma, esse mesmo sacrifício formava a base da sua comunhão. Todavia, sendo o pecador considerado no seu pecado fora do acampamento, era preciso começar por tornar possíveis as relações de um pecador com Deus, lançando as respectivas bases. Ora, estas bases encontram-se na morte e na ressurreição de Jesus, figuradas neste tipo pelas duas aves. Depois, uma vez que o pecador estava já lavado, a obra eficaz do Espírito Santo, as suas relações com Deus podiam existir. Após isso, trata-se para a consciência de realizar toda a purificação da obra de Cristo. Não basta, com efeito, que a pessoa do pecador seja aceito, é preciso, além disso, que a sua consciência seja purificada e que ele adquira um conhecimento de Deus baseado na apreciação moral da obra de Cristo, considerada sobre todos os seus aspectos, assim como sobre a obra excelente do poder do Espírito Santo. Está aí o objeto da segunda parte da purificação do leproso e do que se cumpria quando ele reentrava no acampamento. É importante aprender muito bem esses dois aspectos da obra de Cristo, a saber, por um lado, a sua eficácia intrínseca para a aceitação da pessoa do pecador. Por outro lado, a purificação da consciência, indispensável para ter comunhão com Deus segundo o valor e a perfeição da obra de Cristo, manifestada à consciência como meio de se aproximar de Deus. E condição moral dessa aproximação dele. Examinemos agora os atos em virtude dos quais as relações do leproso com Deus eram estabelecidas. O primeiro desses atos é a oferenda pelo delito. É preciso, em primeiro lugar, que a consciência seja purificada pelo sangue de Cristo em tudo aquilo de que está carregada e que o homem seja consagrado a Deus segundo o conhecimento de todo o valor desse sangue, de que faz a aplicação a todos os seus atos, a todo o seu comportamento, como a todos os seus pensamentos e sobre o princípio da obediência. É a purificação moral do homem todo inteiro, segundo o princípio de uma obediência consciente. É uma justificação atuando sobre a consciência, e não somente uma regra exterior para um homem liberto do pecado. É o poder, é a luz que se introduzem no coração. É uma obra moral, divina quanto à sua origem, e ao mesmo tempo, como resultado, um estado de alma de que o homem em quem esta obra se realiza sente a influência no seu conhecimento do bem e do mal, de que o sangue de Cristo é a perfeita medida perante Deus. Se não se tratasse senão de uma regra a aceitar, o homem
consentiria nela da melhor vontade, mas, como é pecador, como falhou, é necessário que a consciência intervenha tomando um conhecimento humilhante do pecado e que, para ser purificada pela preciosa eficácia do sangue de Cristo, passe pela dor que dá o sentimento de tudo o que é contrário à perfeição desse sangue e que exigiu que ele fosse derramado. É assim que o homem é consagrado. O coração é primeiramente purificado na consciência. As coisas pelas quais ele se deixou ir são, de algum modo, levadas perante esse tribunal interior e toma disso um doloroso conhecimento segundo o valor do precioso sangue do Cordeiro de Deus, o qual, sem mácula e perfeito em obediência, teve de sofrer a agonia causada pelo pecado de que, miseravelmente, que nós somos, temos necessidade de sermos purificados. Mais tarde, o coração faz progressos no poder da sua comunhão pelo conhecimento dos objetos mais preciosos para a fé. Todavia, mesmo então, sucede de tempos em tempos que esta obra se opera de novo na consciência. Isso tem lugar quando resta ainda na nossa natureza algo de insubmisso, que não tem sido trazido cativo à obediência de Cristo. Punha-se o sangue na orelha direita daquele que acabava de ser limpo da lepra, sobre a mão direita e sobre o pé direito, para indicar que os seus pensamentos, assim como o seu comportamento, eram purificados sobre o princípio da obediência, e isto segundo o valor e a santidade do sangue de Cristo, da morte absoluta ao pecado, da dedicação absoluta a Deus. Nada do que era julgado pelo sangue devia entrar desde então no pensamento ou reencontrar-se na vida e no caráter daquele que era purificado. Fazia-se a separação, ou fazia-se, melhor dizendo, a aspersão do sangue por cima, sinal da influência santificante do Espírito Santo, dado não para lavar, isso era figurado pela água, a aplicação da palavra de Deus pelo Santo Espírito, mas sim para consagrar a Deus em conhecimento e em poder os movimentos e as afeições do coração. O homem era assim, todo ele consagrado a Deus, segundo o conhecimento e a dedicação ao Senhor que o Santo Espírito comunica. O azeite era derramado sobre a cabeça, sendo assim toda a sua pessoa consagrada ao eterno Deus. A obra era, pois, inteiramente concluída sobre aquele que devia ser purificado. Depois oferecia-se o sacrifício pelo pecado, que tinha aqui por objeto exprimir não só que o sangue de Cristo purifica a consciência no sentido prático, pelas suas faltas presentes, mas ainda que o pecado deve ser julgado em toda a sua enormidade perante Deus, porque Cristo não só levou os nossos pecados, mas também foi feito pecado por nós. Tendo levado os nossos pecados, ele atua sobre as nossas consciências acerca desses pecados, mas no seu sacrifício faz-nos ver também o pecado tal como ele é em si mesmo. Enfim, o holocausto e o bolo eram oferecidos. O pecador purificado aprendia no holocausto a perfeição da morte de Cristo, considerada como dedicação de si mesmo a Deus, a dedicação de Cristo mesmo a Deus até a morte, para satisfazer a todos os direitos da sua majestade, a majestade de Deus, e como obra infinitamente perfeita em si mesma, porque Jesus pôde dizer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. João capítulo 10, versículo 17. Não era como levando os pecados que Cristo era representado no holocausto, mas sim do ponto de vista da sua dedicação e da sua glória na posição que o pecado nos tinha colocado. E por consequência, o tinha colocado a ele mesmo, em graça por nós, pois de tal modo Deus devia ser plenamente glorificado nele. No bolo,
Encontrava-se toda a perfeição da graça de Cristo na sua vida, a humanidade pura, sem dúvida, mas a humanidade amassada no azeite, tendo nela, na sua natureza, toda a força, o gozo e o sabor do Santo Espírito, porque é sob este aspecto que a humanidade nos é apresentada aqui, não ungida de azeite, isto é, do Santo Espírito com poder, mas sim amassada em azeite, na sua substância. Depois disso, o homem que tinha sido imundo estava purificado. Mas quão importante é a realidade da reconciliação de uma alma com Deus, se essa reconciliação se liga a todas as faces da obra de Cristo e da sua aplicação a essa alma, segundo estes tipos, porque certamente a reconciliação não tem lugar sem isso. Infelizmente, os nossos volúveis corações passam talvez facilmente por cima de tudo isto. Por outro lado, a mão de Deus opera coisas maravilhosas com a doce facilidade que dá o perfeito poder e a graça perfeita. No entanto, vê-se algumas vezes nas almas, segundo a sabedoria de Deus, as penas e os sofrimentos acompanharem essa obra de reconciliação, quando a consciência toma conhecimento, em vista da realidade das coisas perante Deus e por Cristo, do estado do coração, pecador por natureza e afastado de Deus. Tal é a restauração da alma perante Deus. Tudo ali é operação do poder divino, não só no que concerne a obra e a ressurreição de Cristo, mas também quanto à própria alma, porque o caso suposto neste tipo é de um homem já vitalmente purificado. O sacerdote considerava-o já limpo, mas o leproso ainda não estava restaurado em sua consciência para estar em comunhão com Deus. Depois vamos dar mais alguns pormenores sobre este assunto aqui. Então, o Espírito de Deus repete a obra de Cristo para estabelecer essa comunhão, a manifestação, a aplicação dessa obra à própria alma, assim como as relações desta com a obra e a presença do Espírito, quer para a purificação do pecador, quer para a consagração do homem a Deus. Que o nosso bendito Deus nos torne atentos a este ponto. Felizes somos nós por esta obra ser a sua obra, embora ela se faça em nós e para nós. Consideremos ainda a lepra na casa. Vamos pensar um pouco agora sobre a lepra na casa. No caso do leproso, todas as cerimônias prescritas para a sua purificação estavam em relação com o tabernáculo. Estava-se ainda no deserto, tratava-se, pois, da marcha do crente no mundo, mas aqui supõe-se, a lepra na casa, supõe-se encontrar-se já na terra prometida. Este tipo sugere a ideia da purificação não de uma pessoa, mas sim de uma assembleia. A impureza aparece na casa, arranca-se as pedras e o reboco. O testemunho exterior é inteiramente mudado e os indivíduos que corromperam esse testemunho são tirados e lançados entre os impuros. Se depois disso o mal já não se manifesta, tudo está curado e a casa subsiste. Caso contrário, toda a casa é demolida, porque o mal está na própria assembleia, como um todo, e é manifesto, patente, como no caso do homem leproso. Mas se já não se estende, uma vez a pedra arrancada, torna-se evidente que a sua origem estava realmente naquela pedra. E basta então, para purificar a casa, tirar essa pedra e colocar um novo reboco, reformando toda a marcha exterior. A purificação consiste em que a Assembleia tirasse os maus que corrompiam o seu testemunho público, manifestação exterior do seu estado. Não se tratava, nesse caso, de restaurar a consciência,
A purificação da Assembleia assenta na eficácia primitiva da obra de Cristo, que se torna agradável a Deus. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas dirigidas às igrejas, diz graça e paz. Quando escreve a indivíduos, acrescenta a palavra misericórdia. A epístola a Filemon parece fazer exceção, mas sucede que, com Filemon, a igreja está compreendida. Note o que diz, Filemon, versículos 1 e 2. Ao amado Filemon e à igreja que está em tua casa. Quando as vestes estão manchadas de lepra, é questão não de purificar a pessoa, mas sim de a livrar das circunstâncias que a maculam. A casa maculada de lepra é apresentada como um caso à parte, relativo à permanência na terra da promessa, e não à marcha no deserto. Na aplicação, a mesma distinção se reproduz, estou certo disso. A Assembleia está na terra prometida. O indivíduo anda no deserto, mas pode encontrar-se ali pedras que corrompam a casa. Em seguida são mencionados outros casos que se ligam à fraqueza da natureza e mostram que, seja qual for a desculpa que se pudesse ter devido a essa fraqueza, ou por inevitável que ela fosse no seu caráter, tudo o que é da carne, da natureza, macula aos olhos de Deus, pelo fato de o pecado ter entrado no mundo. Por inevitável que fosse esse resultado, ele é a manifestação de um estado vergonhoso, pois consciente numa natureza caída, nua e pecadora. Todavia, note-se que, por muito vergonhoso que seja o caso, é considerado moralmente como menos grave do que a lepra. Na lepra havia a manifestação de uma corrupção positiva, existindo anteriormente na natureza e admitida no coração, de sorte que um lugar, ou, melhor dizendo, de sorte que um longo processo era necessário para purificar a consciência. Neste caso, pelo contrário, não era necessário senão lavar-se uma vez e fazer uma simples oferta pelo pecado. Feito isto, e oferecendo o seu holocausto, ficava-se em estado de entrar na comunhão de Deus pelo bom odor de Cristo. Após ter provido ao que era necessário para tirar as manchas do meio do povo e efetuar, quando era possível, as purificações de que falamos, encontramos a revelação dos meios de que Deus queria servir-se para purificar o seu santuário, rodeado de um povo que o maculava e para fazer a expiação dos pecados do próprio povo. As ordenanças relativas a este assunto apresentam, no seu conjunto, duas grandes ideias. A primeira é que a expiação tinha por fim manter a relação do povo com Deus, apesar dos pecados de que ele se tornava culpado. A segunda, implicitamente contida nas dificuldades que rodeavam a entrada de Arão no lugar santíssimo e formalmente expressa na Epístola aos Hebreus, testemunhava que, sob a dispensação de então, o caminho dos lugares santos não estavam ainda aberto. Mencionamos acima que iríamos comentar 2 pontos ao finalizar estes capítulos. Seria o nascimento de um homem ligado a partir dali ao pecado, tornava a mãe impura. O nascimento de uma mulher torna ainda mais impura, porque a mulher foi seduzida e transgrediu. A fraqueza da natureza caída ligava-se a tudo o que tornava impuro. Compare-se Gênesis capítulo 1, versículo 28. Tudo o que provinha da própria fraqueza da natureza, resultado do pecado, tornava impuro sob a lei. E isto é verdadeiro também espiritualmente,
Os efeitos da fraqueza da natureza são, do mesmo modo, manifestações da vida que está na carne. É o que se dá com o leproso. A carne viva tornava impuro, assim como qualquer outro sintoma pelo qual a vida se manifestava fora, vida que era tornada impura e sobre o qual tinha sido pronunciada a sentença de morte, mesmo quando apenas a fraqueza era a causa da impureza. O outro ponto que dissemos que ia mencionar era o sacerdote considerava-o já limpo, o leproso, depois dele estar sem a lepra, mas o leproso ainda não estava restaurado em sua consciência para estar em comunhão com Deus. Esta diferença é importante. Mostra como a atividade do pecado pode ser detida, assim como os desejos e a vontade, e, num certo sentido, os efeitos podem ser regulados sem que a consciência o esteja ainda. Pois que a comunhão ainda não está restabelecida, nem as afeições e a preciosa confiança fundadas sobre esta comunhão.